Raciocínio lógico matemático, PCPR, professor Brian. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia e claro, aqui estou de novo o professor Brian, mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e a prova concursos até você, legal? Muito obrigado pela companhia, obrigado pela participação de cada um de vocês, chegamos aí para a nossa revisão reta final desse preparatório da PCPR num ano tão complicado, né? Os concursos públicos aí, numa situação tão complicada, é uma alegria, uma honra poder estar falando aqui para vocês mais uma vez, tá certo? Vamos avaliar um pouquinho esse edital, vamos falar um pouquinho das dicas, deixar aqui algumas questões para você revisar junto comigo e principalmente eu acho que nessa revisão é muito importante que você entenda qual é a pegada da banca, qual é a temática da prova, o que se preocupar, onde colocar a luz para estudar e principalmente itens que aparecem com muita frequência nesse tipo de prova, tá certo? Não posso prometer aqui para você quais são as questões que vão cair. Mas a gente tem um banco de questões gigantesco, e a gente, antes de fazer a aula, a gente olha o perfil das questões que aparecem e a gente tenta aí fazer uma ajuda, tentar um atalho para você, mostrando aquilo que mais aparece nas provas da UFPR, no caso do Núcleo de Concursos, do NC da UFPR, tá certo? Cabe lembrar aqui que a nossa revisão, ela não substitui o curso completo, então infelizmente, né, você não é só fazendo as aulinhas da revisão aqui, que eu garanto que você vai gabaritar a prova. Então você precisa estudar com mais ênfase, fazer as aulas, resolver os exercícios que eu elaborei lá, que a gente também faz com muito carinho para que a sua preparação seja completa. Mas eu quero te mostrar o caminho, eu quero te mostrar a luz, então por isso que a gente vai fazer essas duas aulinhas aqui de revisão, tá bom? Vem comigo então, vamos começar, olha só. Falando desse preparatório, como eu disse, né, é a Polícia Civil do Estado do Paraná para o cargo de papiloscopista, a banca é o Núcleo de Concursos da Federal, tá? E, claro, aqui nós temos o edital que foi lançado aí antes da pandemia, claro que essas datas aqui estão desatualizadas, tá certo? Porque nós precisamos de datas novas, eu sei, mas todo mundo sabe que as coisas vão mudando muito rapidamente, então, por favor, não se apegue às datas, porque já faz muito tempo que esse edital foi lançado. E nesse edital, o que interessa para mim é o conteúdo, e aqui está. Qual é o conteúdo de raciocínio lógico? Alguns chamam de raciocínio lógico matemático, tá? Alguns falam que é matemática, enfim, tem itens aqui importantes que cabem a gente olhar. Bom, primeira coisa, nós vamos falar aqui de resolução de problemas. Essa é a temática da UFPR, tá? Então, numa prova, no edital da UFPR, ela segue a tendência das outras grandes bancas do país, que não é colocar nos seus editais, não aparece nas provas da UFPR, questões do tipo calcule, resolva, determine, obtenha. Esses comandos, né, são comandos, ó, muito antigos, né, que não aparecem na prova. A ideia aqui é que você use o raciocínio lógico, que você use a matemática como uma ferramenta de resolução de problemas. Então, por isso, já na primeira linha fica muito claro, você vai precisar resolver problemas envolvendo conjuntos, a contagem, porcentagem, sistemas, equações, regra de 3, semelhanças aqui, relações envolvendo triângulos, área, volume, capacidade, um pouquinho de estatística, aqui ó, medidas de tendência central e leitura de dados, e aqui a parte de lógica, também tem a parte de lógica, que é a ideia das proposições, conectivos, equivalência, implicações lógicas, enfim, essa parte da lógica também. Então, esse é o edital. O que eu posso falar sobre esse edital? Olha, o edital normal, eu vou falar aqui no mundo do concurso público, um edital que é muito comum, aparece em provas aí de polícias do Brasil inteiro, às vezes caem até mais coisas em outras provas, ok? Mas, como eu disse, a grande essência da coisa é você entender que lá no dia da prova, você será desafiado a resolver um problema. Então você vai ter que ler esse problema, interpretar esse problema e resolver esse problema. Infelizmente, não existe uma melhor técnica de aprender a resolver problemas senão resolvendo problemas. Então, não tem jeito, você só aprende a resolver problemas resolvendo problemas. Então, infelizmente, você tem que praticar e quanto mais exercícios você praticar, melhor você fica nessa arte aí de resolver problemas. E eu separei alguns envolvendo todos os itens do edital, tirado de provas da própria UFPR de níveis superior nos últimos anos. Também não vou pegar a questão lá de 20 anos atrás, vamos pegar
questões mais atualizadas aqui. E para a gente potencializar a nossa aula, eu vou pedir a gentileza para você que cada exercício que eu resolver, você pare o vídeo, tente resolver, encare como um exercício da sua prova, porque já foi o exercício da prova de alguém. E claro, aqui você tem a vantagem de ver a minha resolução, ok? Então, não precisa assistir toda a aula batidão. Você pode parar, ver, tenta resolver, pense se for você resolvendo, assista ao meu comentário e vamos para frente com o próximo, tá bom? Então essa é a dinâmica das nossas duas aulas aí de revisão, ok? Vamos começando então, a primeira questão já vai aparecer aqui na tela, envolvendo estatística, as chamadas medidas de tendência central. Olha só, ele diz o seguinte, ó, Pedro obteve média 6,7 nas 4 provas que fez. Que nota ele deverá obter na 5ª prova para que a sua média seja 7, ok? Lembrando que a média, assim como a mediana e a moda, elas são as chamadas medidas de tendência central. A média, a mediana e a moda são as chamadas medidas de tendência central. Se você não lembra, eu fiz uma aula, gravei com muito carinho explicando o que é cada um deles. Mas, na prática, tanto a média, quanto a mediana, quanto a moda, é quando você escolhe um número para representar o conjunto inteiro. Então, ao invés de você falar todos os valores, você escolhe um número que representa o conjunto todo. Legal? A média é a mais conhecida, que faz essa questão ser fácil. Olha só, ele tirou 6,7 na primeira prova, ele tirou 6,7 na segunda prova, ele tirou 6,7 na terceira prova, ele tirou 6,7 na 4ª prova. Na 5ª prova, eu não sei quanto ele tem que tirar. Então vamos colocar aqui que ele tem que tirar X. Mas eu tenho certeza que quando eu somar todas essas notas, dividir por 5, porque ele fez 5 provas, legal? Eu preciso que a média dele seja 7, legal? Muito bem, quando você faz 6,7 vezes 4, ou somando todos esses 6 e 7 aí, você tem 26,8, mais a nota que eu não sei, dividido por 5, para chegar à média 7, legal? Muito bem, pense o seguinte, olha, esse 5 ele está embaixo porque é da divisão. Para que ele saia e vá lá para o outro lado, ele vai como multiplicação. Então vai ficar assim, ó, 26,8 mais a nota que eu não sei, 7 vezes 5 vai dar 35. Pensa bem, se ele precisa tirar a média 7 em 5 provas, então ele tem que fazer 35 pontos. Aí ele tem a média 7, legal? Ou seja, o valor que ele precisa tirar são os 35 pontos menos os 26,8 que ele já tinha. Quando você faz 35 menos 26,8, ele precisa tirar uma nota 8,2. 8,2 é a nota que ele precisa tirar, resposta que aparece aqui na letra D. Legal? Lembrando que a média é um número que substitui o conjunto inteiro. Legal? A moda, o que é a moda? A moda é só o valor que mais aparece. Nesse caso, eu posso dizer tranquilamente que a moda é 6,7. A moda é uma constatação, é só o valor que mais aparece. E a mediana, Brian? Eu não lembro o que é mediana. Pensando nisso, eu separei uma questão de mediana. Olha só, considere os valores medidos de carbono orgânico, um total em grama por quilograma, de 6 amostras de solo iguais, 80, 80, 90, 92, 100 e 120. Pergunta, qual é a mediana, beleza? Vamos revisar rapidinho aqui, ó. Para calcular a média, bastava somar os 6 valores e dividir por 6. Para calcular a moda, lembrando que a moda nem sempre existe, mas nesse caso existe, a moda é 80, porque é só o valor que mais aparece. Para calcular a mediana, a ideia da mediana vem do valor que está no meio, o valor central. Ou seja, você coloca na ordem crescente, como já está. Cuidado que às vezes não está na ordem crescente, tá? Ó, 80, 80, 90, 92, 100 e 120. Cuidado que às vezes não está na ordem crescente. Você tem que colocar na ordem crescente, tá bom? Beleza. Aí o que acontece? Se fosse uma quantidade ímpar de valores, por exemplo, vamos colocar aqui uns 130, ó.
O valor que está no meio é exatamente o 92. Você joga fora os menores, joga fora os maiores. Mas, neste exercício, nós estamos falando de uma quantidade par de valores. Então, como que você vai fazer? Você despreza os menores, você despreza os maiores, pega os valores centrais, porque nesse caso são 2, e faz a média, ó, 90 mais 92 e divide por 2. Ou seja, essa conta dá 91, que é a nossa mediana, legal? Note que são questões fáceis, que aparecem em provas de nível superior, que pelo candidato não saber o conceito, ele acaba se enrolando lá na hora da prova, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos lá, mais uma questão para vocês aqui, ó. Uma questão envolvendo agora a parte de conjuntos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os conjuntos, um tipo de problema muito comum e recorrente em provas da UFPR. Em especial, essa aqui não é a questão mais fácil de conjuntos, por isso eu coloquei aqui para a gente dar um panorama geral e mostrar para você uma situação que vai além do tradicional, tá bom? Olha só, uma empresa de perfumes que está lançando uma linha de cítricos amadeirados e doces realizou uma pesquisa com 80 pessoas. Destas, 7 não quiseram participar. O restante foi entrevistado quanto à sua fragrância preferida. 35 gostaram dos cítricos, 33 dos amadeirados e 29 dos doces. Desses, 10 gostaram de amadeirados e doces, 8 de amadeirados e cítricos e 9 dos cítricos e doces. Quantos gostaram das 3 fragrâncias? Olha só, a pergunta aqui que faz com que a questão não seja das mais simples, porque geralmente todas as informações são passadas e inclusive quem gosta das 3 preferências. E aí eles fazem uma pergunta sobre o total ou sobre alguma coisa específica. Por isso que essa questão é um pouquinho mais difícil que as tradicionais. Mas a grande sacada numa questão de conjuntos é você organizar a resolução usando o chamado diagrama de Venn. Você vai representar uma região para cada tipo de perfume, ou seja, vai ter aqui os cítricos, o espaço dos cítricos, vai ter também o espaço para os amadeirados. Note que a região aqui, ó, já está relacionada com os cítricos, porque tem as 2 preferências, então aqui, ó, os amadeirados, que também, e aí eu vou fazer um outro conjunto, vai estar com a região aqui dos perfumes doces. Nem sempre todos os espacinhos serão contemplados, tá? Mas não tem problema, você também pode lidar bem com isso, legal? Sempre comece marcando aquele que tem a maior quantidade de preferências, no caso aqui 3. Como eu não sei quanto é, essa é a pergunta, então fica um pouquinho mais difícil, porque nós vamos falar que X pessoas têm as 3 preferências. Então, X pessoas têm as 3 preferências. Note o seguinte, olha só, quando você fala que 9 pessoas gostam dos cítricos e dos doces, vale a pena pensar o seguinte, olha, a região que tem perfume cítrico e perfume doce é essa aqui. E dentro dessa região precisam ter 9 pessoas. Mas como X pessoas já estão lá, então aqui você vai colocar 9 menos X. Um detalhe muito importante que você precisa entender é o seguinte, quem gosta de 3 perfumes, gosta de 2 perfumes também, legal? Agora, vamos fazer a mesma coisa, vamos repetir o processo, só que agora com os amadeirados e cítricos. Repare, dentro da região onde fica amadeirado e cítrico, tá vendo aqui, ó, dentro dessa região, eu preciso ter 8 pessoas. Como os X pessoas já estão lá dentro, então vai ficar 8 menos X. E não menos importante, façamos agora para aqueles que gostam dos amadeirados e doces. Amadeirados e doces, aqui a região amadeirada e doce, precisa ter 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, então vai ficar 10 menos X que já estão lá dentro. Legal? É assim que a gente faz para que a mesma pessoa não seja contada mais de uma vez. Porque às vezes a pessoa respondeu que gosta de todas, respondeu todas as perguntas, mas é uma pessoa só. Legal? Fazendo agora a preferência para quem tem uma única opção. Olha só. Vamos lá, vou começar aqui pelo cítrico, tá? Não tem uma ordem certa, então eu escolhi o cítrico para começar. Repare, dentro do conjunto cítrico, precisa ter 35 pessoas, dentro daquela região ali. Só que eu não posso simplesmente vir aqui e colocar 35. Por quê? Porque 35 é quem está, todo mundo que está ali dentro. Como que eu vou resolver esse problema? Olha, a gente vai pensar o seguinte,
a gente vai fazer assim, ó, 35 menos aqueles que já estão lá. Quem já está lá? O 8 menos x, o 9 menos x, então o 8 menos x, o 9 menos x e o próprio x. Repara que você pode fazer isso de cabeça, mas eu estou organizando bonitinho aqui, tá vendo? Ó, tem o 9 menos x, o 8 menos x e o x, todo mundo está lá dentro. Então dá para simplificar aqui, ó, repara, e aí vai ficar 9 mais 8 dá 17, 35 menos 17 são 18, olha a regrinha de sinais aqui, menos com menos dá mais x. Ou seja, quem gosta só do cítrico é 18 mais x. Agora, vamos fazer aqueles que gostam só dos amadeirados. Vamos repetir o processo, olha só. Dentro do conjunto amadeirado, precisamos de 33. Só que eu não vou colocar 33, eu vou colocar aqui, ó. 33 menos aqueles que já estão lá. Quem que está lá? O 8 menos x, está também o 10 menos x e está também o próprio x. Repare que dá para cortar aqui dentro, aí nós vamos ficar com 18, 33 menos 18 são 15, regrinha de sinais, menos com menos ali, ó, mais x. Então aqueles aqui são os que gostam só dos amadeirados. Muito bem. Se não entendeu ainda, vamos fazer pela terceira vez. Agora a gente vai pensar naqueles que gostam só dos perfumes doces. Repare, no enunciado ele está dizendo que são 29. Só que não é 29 que você coloca ali, é 29 o total. Dentro desses 29 estão inclusos os 9 menos x, mais o 10 menos x, que também está incluso, e o próprio x, que também está incluso. Dentro do parênteses primeiro, ó, nós vamos ficar aqui 29 menos 19 são 10, menos com menos aqui dá mais x. Então aqueles são os que gostam só dos doces. Somei quem tem uma preferência, agora eu vou somar quem tem duas preferências. Quem tem duas preferências? 8 menos x, o 9 menos x e o 10 menos x. Vamos colocar aqueles que têm três preferências. Vamos colocar também aqueles que não quiseram participar, que são os 7. E lembrar que todo mundo forma o conjunto de 80 pessoas. Repare que a nossa equação vai terminar agora da seguinte forma, ó, menos x mais x vai cortar, menos x mais x vai cortar, menos x mais x vai cortar, e agora nós vamos somar 18 mais 15 mais 10 mais 8 mais 9 mais 10 e mais 7. Somando tudo isso dá 77 mais o x, que é igual a 80. Repare que o x é igual a 3, ou seja, 3 pessoas têm a preferência pelos 3 tipos de perfume. Observe também aqui que nós usamos equação para resolver um problema de conjuntos. O edital é muito grande, não tem uma questão para cada item, e sim um conjunto de coisas que você usa para resolver um determinado problema. Lembrando que essa questão é mais avançada, por quê? Porque eu precisei buscar uma informação que está bem no centro do conjunto. Geralmente, as questões da Federal, eles passam aquela informação. Ele passa o 3, por exemplo, mas ele pergunta qual é o total de pessoas, que seria 80 nesse caso. Mas também tem esse tipo de situação aí que pode aparecer na prova. Legal? Revisou o conjunto? Tem mais questões de conjunto, tem aula gravada com muito carinho de conjuntos para você. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Legal? Vamos em frente, tem mais. Olha só. Escolher-se 5 pontos diferentes de uma circunferência. 5 pontos de uma circunferência. Quantas linhas retas distintas pode-se traçar cada uma unido por 2 pontos escolhidos? Então vamos lá, vamos tentar ilustrar aqui a situação. Então você tem 5 pontos, ó. A1, B2, C, o 3, D, o ponto 4 e E, o ponto 5. Tá vendo? 5 pontos. Daria para fazer mais? Daria, mas ele pediu coloca um 5. A pergunta é, quantas linhas, né, eu posso traçar passando por esses pontos? Ou seja, por exemplo, eu posso traçar a linha AC, posso traçar a linha C, posso traçar a linha BE, enfim. E essa é a pergunta. Quantas linhas eu posso traçar? Olha,
Você poderia fazer na mão essa questão, fazer todas as opções e tal, mas aí você não estaria, aí você não precisa de aula para fazer na mão. Você vai lá e faz numa medida desesperada. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, é que para traçar uma reta, você precisa escolher 2 pontos. Quando você vai escolher 2 pontos, você tem, aí sim, eu vou escolher o primeiro ponto e o segundo ponto. Quando você vai escolher o primeiro ponto, você pode escolher o A, o B, o C, o D ou o E. Você tem 5 opções. Já na hora de escolher o segundo ponto, como você escolheu já um deles, fica uma opção a menos. E aí, 4. Lembre-se que esses são os problemas chamados problemas de contagem. Os problemas de contagem, eles se fundamentam em 2 princípios. Usar a palavrinha OU quando a operação é de soma e usar a palavrinha E quando a operação é de multiplicação. O OU soma e o E multiplica. Ou seja, primeiro e segundo ponto, 5 vezes 4, 20. Mas cuidado! Cuidado porque quando você usa esse princípio, você está pensando na chamada ordenação. Ordenação é estabelecer relação de ordem, como numa corrida. O primeiro e o segundo colocado. Como uma senha, a primeira, a segunda e a terceira letra da sua senha. Nesse caso, quando você diz para mim que escolheu os pontos AB, A e B, entenda que a reta AB é a mesma reta BA, é a mesma coisa. Nesse caso, não tem ordem. AB é a mesma coisa que BA. Por isso, quando acontece de ter essa não ordenação, você divide pelo fatorial dos escolhidos, ou seja, por 2 fatorial. Lembrando que fatorial é uma operação muito simples, que é só multiplicar do número até 1. Então, 2 vezes 1. Assim, ó. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1 é 10. 20 dividido... Desculpa, 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2 dá 10. Legal? Aí está. 10 pontinhos, 10 linhas diferentes. Tome cuidado com o princípio da ordenação. Se você não manda muito em combinatória, cara, vá lá e assista as aulas de combinatória, porque é um tipo de questão que aparece muito. Separei mais uma para te explicar. Olha só, vou fazer mais uma. Olha só. Um restaurante possui 11 pratos especiais que são ofertados em cardápios semanais. A cada semana, somente 4 desses pratos são escolhidos para compor o cardápio, por problemas de logística na confecção dos pratos. Quantas semanas são necessárias até que o restaurante precise repetir o cardápio? Então entenda, você sabe que o restaurante ele faz 11 tipos de comidas diferentes. Mas semanalmente eles só colocam 4. Tem 4 toda semana. Então vai ter 4 numa semana, outros 4 na outra semana, outros 4 na outra semana. E a pergunta é essa, de tantas vezes que vai se fazer esse cardápio, vai chegar uma hora que vai ter que repetir. E essa é a pergunta. Quantas semanas eu preciso para repetir aquele primeiro cardápio escolhido? 11, 52, 330, 5.040 ou 7.920? Olha, veja o seguinte, você tem que escolher 4 pratos, certo? Então vai ter o primeiro escolhido, e o segundo escolhido, e o terceiro escolhido, e o quarto escolhido. Quando você pensa em você é o dono do restaurante, quando você vai escolher o primeiro prato, você tem 11 opções de escolha. Já na hora de escolher o segundo prato, você tem 10 opções de escolha. Na hora de escolher o terceiro prato, você só tem 9. E na hora de escolher o quarto prato, você só tem 8. Só que entenda, essa ordem é uma ordem para você. Quem chega no restaurante, quem chega lá no restaurante, não quer saber o primeiro, o segundo, não é a ordem. Ele olha as opções que tem. Para ele, o prato 4 é a mesma coisa que o prato 1. Não tem essa ordem, não é como uma senha que tem que estar na posição certa. Cada um escolhe o prato que quer. Exatamente por isso, nós usamos o E para multiplicar e entendemos que esses 4 pratos não têm ordem. Então a gente divide por 4 fatorial, porque são 4 pratos. Tá vendo? No exercício anterior, eu dividi por 2 fatorial, porque eu estava escolhendo 2 pontos. Aqui eu estou dividindo por 4 fatorial, porque são 4 pratos. Isso é o que nós chamamos de combinação. Combinação de 11 para se escolher 4. E no exercício anterior, era a combinação de 5
para se escolher 2. Cuidado com essa armadilha, porque é aqui que os candidatos perdem as suas questões de contagem. Legal? Lembrando, o que é 4 fatorial? Né? Você que não conhece muito do mundo da combinatória, fatorial é uma operação muito comum no universo da combinatória. É a multiplicação do número até 1. Ou seja, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Legal? Ó, 4 vezes 2 é 8, cortei em cima. 9 dividido por 3 dá 3, então vai ficar 11 vezes 10 vezes 3. Aqui, ó. Que dá 330. Pronto. 330 semanas são necessárias para repetir o cardápio, legal? Se você não dividisse, você teria a resposta 7.920, porque aí você está ordenando, você está dizendo assim, olha, o prato 1 é esse, o prato 2 é esse, mas no cardápio não é assim, né? A gente não coloca ordem, o cliente tem a obrigação de escolher o prato 1, o segundo, o prato 2, nada a ver. Ele se compõe e ele faz uma combinação, ele monta um grupo, tá certo? Outra dica que eu quero deixar para você também sobre porcentagem, vamos lá. No ano de 2018, a Central 156 da Prefeitura de Curitiba registrou 426 mil pedidos de serviços e informações. Sabendo que o número de pedidos é 211% a mais do que registrado no ano anterior, qual dos números abaixo mais se aproxima do total de pedidos registrados no ano de 2017? Olha, geralmente o candidato olha e fala, porcentagem é fácil, porcentagem é tranquilo, eu resolvo rapidinho. Mas tem um detalhe. Existem coisas em porcentagem que são muito fáceis. Calcular 20% de alguma coisa, calcular 30% de outra, é mais tranquilo. Se você não lembra, não consegue, nunca viu, esqueceu, pega a aula de porcentagem, tenho certeza que você vai imitar, tá? Mas existem perguntas que essas caem no concurso, que a galera acaba se perdendo, principalmente lá na hora da prova. Então a minha dica aqui é a seguinte, olha só. Toda vez que você for tratar, como nesse problema, de um aumento percentual, tome cuidado. Tanto no aumento, quanto no desconto ou na queda. Aumentos e descontos percentuais. Toma cuidado. Não interessa se é pessoa, se é um sapato, um suco, um refrigerante, um doce, não interessa. Toda vez que você for aumentar percentualmente, você vai pegar o número em questão e vai multiplicar por 1 mais x%. Assim você está aumentando o x%. Agora, se você quer fazer um desconto, você vai pegar o número em questão e vai multiplicar por 1 menos x%. Assim você estará reduzindo, descontando, diminuindo x%. Vamos na prática. No ano de 2017, eu não sei quantos atendimentos foram feitos. Então vamos falar que foram X atendimentos. O que aconteceu então? Pegamos os atendimentos que foi realizado em 2017 e aumentamos 211%. Então vai ficar 1 mais 211 sobre 100. E chegamos ao resultado de 426 mil. Tá vendo? O valor que eu não sei, aumentado 1 mais 211 por 100, porque por cento é divisão por 100, chega em 426. Repare, vai ficar fácil, olha. 1 mais 2,11 é igual a 426. 1 mais 2,11 dá 3,11, vezes o número que eu não sei, é igual a 426. E o valor de x, 426, dividido por 3,11. Claro que aqui você não precisa fazer a conta com exatidão, até porque ele já está pedindo um valor aproximado, que daria aí 136,9 mil. 136,9, que aproxima-se de 137. Legal? Para aumentar, 1 mais x%. Para diminuir, 1 menos x%. Vamos ver se você entendeu mesmo? Vamos lá, mais uma. Ó. O valor da passagem de certo ônibus urbano sofreu um aumento de 20% na virada de 2016 para 2017. Na virada de 2017 para 2018, sofreu um novo aumento de 10%. O valor da passagem em 2018 será quanto mais do que era antes dos dois aumentos?
Essa aqui é a questão mais ilusória que tem no mundo da porcentagem, galera. Todo mundo acha que acerta e chega depois para conferir e erra. Porque ele pensa o seguinte, olha. Se aumentou 20% em um ano e aumentou 10% no outro ano, então aumentou 20 mais 10, aumentou 30. Aí depois fala, acertei a questão, vai lá descobrir depois, errou. Por quê? Porque quando se fala em aumento, usa essa regrinha. Olha só, pensa bem. Eu não sei quanto era a nossa passagem. Aqui é X, legal? Mas eu tenho certeza que o primeiro aumento foi de 20%. Então é 1 mais 20%. E, multiplicação, o segundo aumento foi de 10%. 1 mais 10 sobre 100. Moral da história, vai ficar X vezes 1 mais 0,2, porque aqui vai dar 0,2, 1 mais 0,1, porque aqui dá 0,1. Então ficou X multiplicado por 1,2 e também multiplicado por 1,1. Quando você faz 1,2 vezes 1,1, dá 1,32. 1,32x. E é aí que eu te falo. Você precisa lembrar que existe uma relação íntima entre decimal e porcentagem. Porcentagem tem tudo a ver com decimal e decimal tem tudo a ver com porcentagem. Querendo ou não, gostando ou não, qualquer valor positivo, qualquer número que você coloca, seja da passagem, seja um carro, seja uma casa, um suco, um refrigerante, uma bala, uma bolsa, um sapato, quando você multiplica por 1,32, você deixa esse número maior. Por que deixa maior? Vamos pensar? Porque é 1 mais 0,32. O 1 é o 100% e o 0,32 é o 32%. Ou seja, um aumento de 10 e um aumento de 20 representa um aumento de 32%. Um clássico do concurso público que sempre coleciona pessoas desinformadas aí que não conseguem resolver. Beleza? Bom, me estendi demais essa primeira parte aqui da nossa revisão, então vamos dar uma paradinha, levanta, respira, toma uma água, dá uma interagida com o pessoal aí e já já a gente volta com mais uma aula. Aí eu quero dar dicas de raciocínio lógico, falar um pouquinho de outros itens desse edital também, tá bom? É rapidinho, eu já volto, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, até já, galera. Tchau, tchau.